Palavra de esperança, meu querido filho, minha querida filha, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro, da segunda semana do Tempo Comum. E com toda a igreja hoje celebramos a memória de Santa Inês Virgem e Marte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos anotar aqui os 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou colocar a mão seca. Em segundo ponto, se calaram. Terceiro ponto, dureza do coração. Meus filhos, o evangelho de hoje é um evangelho curto, mas duro. Veja, existia uma pessoa que precisava de ajuda ali, uma pessoa com necessidades. Ela tinha a sua mão seca. Nós sabemos o quanto as nossas mãos são necessárias para nós que vivemos numa cultura que já não vive da manufatura. Imagina alguém que vivia numa cultura manufaturada e precisa da mão, só que tem uma das mãos que não funciona, que é seca. Então nós temos uma pessoa que tem necessidade. Só que os religiosos, os fariseus, ao invés de se atentarem à necessidade daquela pessoa, eles estavam observando se Jesus ia fazer alguma coisa por aquele homem por se tratar do dia do sábado. Mais uma vez a questão do sábado volta ao cenário das nossas reflexões. E mais uma vez nós precisamos lembrar que as práticas religiosas elas não podem nos cegar diante daquele que está à nossa frente. Então, será que nós também não estamos assim, muito preocupados em cumprir os preceitos e estamos deixando passar pela nossa vida, pelo nosso dia a dia, tantas e tantas pessoas que talvez não tenham a mão seca, mas estejam com a alma seca, com o coração seco, com a sua vida espiritual totalmente destruída, sua vida familiar, sua vida empresarial. Nós não podemos ser indiferentes a essas pessoas. O cristão não pode pecar por indiferença e muito menos por omissão. Jesus percebe que aqueles homens estão correndo um sério risco de se perderem e nosso Senhor diz: é ou não permitido salvar uma pessoa no sábado? Matar ou fazer com que ela viva? E diante disso, que era uma resposta que iria colocá-los em situação de conversão, o que os bons religiosos daquela época fizeram? Se calaram. Não tem como não lembrar-nos do grande Martin Luther King, que dizia que o que mais ele temia não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós estamos vivendo em um tempo em que isso volta de novo à cena, em que pessoas que deveriam falar, que deveriam se manifestar, que deveriam colocar o evangelho em ordem de batalha, têm simplesmente se neutralizado diante de situações em que nós precisamos dar testemunho. Não podemos nos esquecer do que Jesus falou. Se vocês se calarem, as pedras falarão. E o terceiro ponto é a dureza do coração daqueles homens. Jesus fica indignado, gente. Esse lado de Jesus as pessoas não querem pregar, esse lado de Jesus as pessoas não querem falar, porque a gente ainda está com aquela ideia de um Jesus hippie, né? Paz e amor. Só que não é esse Jesus que nós servimos. O Jesus que nós servimos é o homem que se indigna diante daquilo que está errado
e que pega o chicote quando é preciso e que senta o chicote na mesa e fala, vocês não estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, a memória de uma moça, de uma jovem que morreu para preservar a sua pureza e pedir a Jesus que nos ajude a termos o nosso coração purificado. A meditação de hoje, Deus não quer o mal, não faz ninguém ficar doente, nem mata ninguém. O mal, a morte, vem de nós. Deus é Deus da vida e nos quer felizes. Nós não podemos esquecer que o salário do pecado é a morte. Diante da sua história e do que você está vivendo hoje, como essa passagem pode iluminar a sua vida? E o pedido que nós fazemos hoje ao Senhor nesta oração. Senhor, de vossas mãos recebi o dom da vida. Peço-vos que eu saiba usá-lo em favor dos outros para poder ser feliz. E a oração que nós fazemos hoje é esta. A ação que nós fazemos hoje é esta. Farei tudo. E eu amo quando se usa este advérbio de intensidade. É tudo. Farei tudo para preservar a vida, tanto minha como a dos outros. E preservar a vida é preservar a vida em todos os aspectos. É dar qualidade de vida para quem convive com a gente. Quando você faz do ambiente que você está um ambiente tóxico, você está atentando contra isso. Quando você luta para fazer do ambiente que você está um ambiente sociável, habitável, você está lutando para preservar a vida dos outros. Pense nisso. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã, se Deus quiser, em mais uma palavra de esperança.